2 de janeiro de 2014. Com a missão de substituir o ganha-tudo Tite, Mano Menezes chega para assumir o timão. Mano Menezes é apresentado como o novo técnico do Corinthians. Falou da acomodação do elenco e propôs mudanças no time. Palmeiras treina na academia de futebol e viaja para a pré-temporada em Itu. Diretoria deve anunciar esta semana a contratação do zagueiro Lúcio. Copa São Paulo de Futebol Júnior. São Paulo e Corinthians estreiam com empate. Palmeiras vence no sufoco e o Santos faz 8-0 no Alecrim do Rio Grande do Norte. E o futebol mundial está de luto. O maior jogador da história de Portugal, Eusébio, morreu na madrugada deste domingo, aos 71 anos. E você vai ver também os gols que balançaram as redes no final de semana pelos campeonatos europeus. Continue com a gente, o Gazeta Esportiva volta já. Olá, olá, boa noite. O Gazeta Esportiva está de volta e, lamentando o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro, os jogadores da Portuguesa se apresentaram nesta segunda-feira para a temporada de 2014. Veja aí na reportagem do Osmar Garrafa. A Portuguesa inicia sua preparação para 2014 com um sentimento de frustração. Afinal, no tribunal do STJD, ela foi rebaixada para a Série B do Campeonato Brasileiro. E o técnico Guto Ferreira expressa bem o sentimento de toda a coletividade lusitana com essa decisão polêmica do tribunal. É uma situação assim, de perda de uma coisa que foi muito batalhado, um trabalho bonito que foi feito, né? E é um sentimento é difícil de explicar, né? Porque é uma dor grande, né? Daqueles que trabalharam muito por uma situação e viram escapar tudo isso, né? Não por aquilo que nós fizemos dentro de campo, né? E sim por situações extra-campo. Essa decisão do STJD pode ser mudada na Justiça Comum nos próximos dias, mas Guto Ferreira evita polemizar sobre esse assunto. É uma questão que não sou eu que tenho que te responder, né? Eu sou treinador de futebol, é uma questão política, né? Administrativa, e aí as pessoas dessas áreas que teriam que falar em nome do clube, né? A mim cabe trabalhar. Com a Lusa na Série B do Campeonato Nacional, a receita para essa temporada será reduzida. E isso muda todos os planos na formatação do elenco para 2014. N jogadores que poderiam estar renovando com a Portuguesa, devido ao patamar salarial, a Portuguesa não teve a possibilidade de estar renovando com esses jogadores. Então começa por aí, né? Depois, a pré-temporada inicialmente não seria no CT. E agora, com todo o esforço da direção, nós estamos buscando adaptar ao CT, né, dentro da nossa realidade financeira, dentro da nossa estrutura, para fazer uma pré-temporada digna. Apesar da receita curta, reforços virão, mas saber quem pode estar chegando não é tarefa nada fácil. Tem muita coisa faltando, né? Mas contratações é uma situação muito delicada. Na hora que chegar aqui, tiver com o contrato assinado, né, que aí é uma questão diretiva, né, com a camisa do clube, se apresentar dentro do campo, aí eu posso falar de alguma coisa, né? E, logicamente, existe um trabalho muito árduo, muito intenso fora de campo, para que, de uma maneira rápida, mas, ao mesmo tempo, buscando qualidade, seja resolvido todo esse problema. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. É compreensível a situação desses profissionais da Portuguesa. Eles nada têm a ver com o departamento jurídico, nada tem a ver com o STJD. Eles fizeram a parte que deveriam fazer dentro de campo. Dentro de campo, a Portuguesa terminou com a pontuação suficiente para permanecer na elite do futebol brasileiro. E aí, numa decisão judicial, a Portuguesa perde 4 pontos e, com isso, cai para a segunda divisão. Ou seja, todo o trabalho, toda a dedicação desses profissionais, de nada foi válido. Quer dizer, de nada adiantou trabalhar tanto para jogar futebol, para vencer os jogos e atingir a pontuação necessária para permanecer na elite.
perdeu a Portuguesa, perdeu o futebol brasileiro, porque um resultado do campo foi modificado. Claro que a Portuguesa errou. Quanto a isso, não existe nenhum tipo de discordância. Errou. Só que para cada caso é um caso. Você tem que avaliar até que ponto a Portuguesa levou vantagem em escalar um jogador de maneira irregular, até que ponto ele foi decisivo na conquista de um empate. A Portuguesa sequer precisava daquele empate para permanecer na elite. Claro que o que pesou foi a cor da camisa e não realmente o fato em si. Garrafa, boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, Anitta. Boa noite você em casa acompanhando o Gazeta Esportiva. Fica claro e evidente, eu tenho dito isso aqui com frequência, que até por ser jornalista e não advogado, não vou entrar mergulhar profundamente na justiça desportiva. Mas a avaliação ela é muito clara e simples para você que está em casa. A totalidade da regra só valeu para a Portuguesa. Só vale para a Portuguesa. Tivemos um episódio muito parecido, se não idêntico, com o próprio Fluminense, quando o Fluminense foi campeão, tinha o caso Tartá, e o Tartá, né, pelo mesmo procurador, o doutor Schmidt, não foi denunciado. Mas como era a Portuguesa foi denunciada e perdeu os 4 pontos. Isto colocado, para mim não será nenhuma surpresa, Celso, Anitta, para você que está em casa, se nós tivermos aí desdobramentos na próxima semana, ou nos próximos 10 dias, com justiça comum. Tendo como precedente o caso Gama, em 2000, quando o Gama entrou na justiça, e aí surgiu então a Copa João Avelange. Já inclusive nos bastidores da CBF, comenta-se da possibilidade do Campeonato Brasileiro no próximo ano, trabalhar com 24 equipes, seriam 2 grupos de 12, diminuiriam as datas atendendo o bom senso. Já foi até estudado isso, não é? Aí vão jogar dentro de cada grupo, né? Os 12 jogam em turno e retorno dentro do grupo, o do grupo B também em turno e retorno, se classificariam os 4 primeiros de cada grupo e aí iríamos para o mata-mata. Já foi até comentado essa possibilidade para se resolver um problema que pode surgir na próxima semana, até porque, não, obviamente, a Portuguesa, mas já entraram na Justiça Comum e outras ações vão entrar. De qualquer forma, a Portuguesa está extremamente prejudicada. Primeiro, no aspecto de receita. A receita cai sensivelmente. Jogadores que queriam renovar com a Portuguesa tiveram que deixar o clube, não é? E a Portuguesa, nem a pré-temporada que estava programada para uma, não sei qual cidade do interior aqui, não vai acontecer mais, está acontecendo no CT. Então muda-se toda uma trajetória. O resumo da ópera é, mesmo que tenhamos a Portuguesa na Série A, o ano da Lusa será realmente sofrível. E mais uma vez, repito, a Portuguesa errou? Errou. Só entendo que a lei tem que valer para todos, né? E lá no STJD, a lei vale para os inimigos. Para os amigos, pode tudo. E a temporada 2014 para o Corinthians, enfim, começou. Foi apresentado nesta segunda-feira o novo comandante do Timão, com a missão de substituir o ganha-tudo Tite, que deixou a equipe no final do Brasileirão. Mano Menezes está de volta. Confira como foi a chegada do Mano da Fiel na reportagem de Osmar Garrafa. Do lado de fora, o apoio da torcida. Todo poderoso Mano! Na sala de imprensa, um batalhão de jornalistas apostos, à espera da chegada de Mano Menezes, retornando ao Corinthians após 3 anos. Prazer muito grande de voltar a trabalhar no Corinthians. É raro na nossa carreira, tão disputada, tão concorrida, a gente chegar num clube de ponta da grandeza do Corinthians e você receber esse convite 2 vezes é mais raro ainda. E é sinal de que, quando da primeira passagem, se deixou algo forte na relação, capaz de promover esse encontro. E eu estou muito contente de estar aqui. Na primeira passagem do clube, Mano Menezes comandou o time no retorno à Série A do Campeonato Brasileiro. E até 2010, conseguiu um aproveitamento de 65% dos pontos conquistados. Desta vez, a missão é bem diferente: substituir um dos técnicos mais vitoriosos da história do clube. No futebol não existe garantias. E temos exemplos bem objetivos sobre isso. Você é campeão no ano anterior, você mantém o mesmo grupo, você qualifica até o grupo, mantém o mesmo técnico e o ano seguinte inicia diferente, porque as cabeças mudam
E é natural do ser humano que seja assim. Vamos trabalhar coerentemente com algumas prioridades que pensamos que o plantel tem e que ficaram evidentes, algumas delas, nesse segundo semestre. Em nenhum clube brasileiro os cofres estão cheios, então nós temos que fazer as coisas com coerência. E, repito, não temos que trazer quantidade de jogadores, temos que pontualmente ir buscar o jogador que queremos e entendemos que seja realmente qualificação, num plantel já extremamente qualificado, num grupo extremamente qualificado. Mano sugeriu mudanças na equipe. Um recado aos jogadores. Certamente preciso propor algumas alterações. E essas alterações vão trazer reações. Algumas não tão boas, algumas boas, algumas que vão trazer alguns atritos, naturalmente alguns atritos, e isso vai mexer com o ambiente interno que era conduzido a partir de uma ideia, de uma filosofia. É para gerar uma disputa, novamente, aquela disputa interna sadia, que, novamente, tira dessa acomodação natural o ser humano. Acontece com todos, isso não é uma intenção de você se tornar assim, você fica assim em determinados momentos. E às vezes, depois de grandes vitórias, é natural que aconteça com mais frequência, só isso. Na primeira passagem no clube, Mano recebeu um reforço fenomenal. Desta vez... Se estiver esperando, pode tirar o cavalinho da chuva, hein? Acho que não, né? Eu não costumo criar expectativas que não têm muita chance de se realizar, por uma questão de inteligência, né? Mas eu estou satisfeito com a qualidade que o grupo do Corinthians tem. O técnico falou sobre disciplina e o caso de Emerson Sheik, que faltou à reapresentação. Vamos esperar. O Emerson não conseguiu se apresentar ontem, entrou em contato com a gente, solicitou uma dispensa na apresentação de hoje, nós concedemos porque entendemos que o motivo era justo. Não pode se colocar no mesmo pacote motivos diferentes, situações diferentes. A questão disciplinar é inegociável. Valores eu não negocio. E também sobre o reencontro com o atacante Alexandre Pato. É desnecessário falar muito sobre o Pato, essas questões individuais também não gosto muito de abordar, porque senão você entra numa seara onde não pode falar individualmente de determinadas coisas e a discussão fica um pouco vazia. O Pato é um grande jogador, ninguém tem dúvida disso, tem uma capacidade técnica indiscutível, como os outros jogadores do grupo que estão aqui também. Acho que o mais importante de tudo isso é nós termos uma equipe forte. Ao falar de um possível retorno à seleção brasileira, Mano Menezes surpreendeu. Olha, não penso em seleção brasileira. Provavelmente não vou pensar nos próximos 10 anos. E não costumo fazer a mesma coisa duas vezes. O mesmo erro duas vezes. Então, certamente não vou sair daqui para ir para a seleção. Bom, eu estive lá no Parque São Jorge com o Adriano Dolfi, né, que fez a reportagem, trouxe um resumo do que foi o Mano Menezes hoje, uma entrevista que durou aproximadamente, Celso, 50 minutos, 1 hora, o Mano atendeu, respondeu a todas as questões. E fica claro o seguinte para o torcedor do Corinthians. Primeiro, esse elenco que terminou a temporada passada, mais o Wendel, que já esteve hoje lá se movimentando, realizando exames, mas ainda não assinou o contrato, é esse o elenco do Corinthians para o primeiro semestre. Ponto. Ponto. Não tem, o Corinthians não vai fazer grande investimento para disputar o Campeonato Paulista e o início da Copa do Brasil. Dependendo do desempenho desse time, se esse time der liga, se esse grupo der liga com o técnico Mano Menezes, aí você vê aonde são as deficiências e traz uma ou outra peça para o segundo semestre, que é para o Campeonato Brasileiro. Se não, aí você pensa em reforçar de uma forma mais efetiva. Isto colocado, o Mano Menezes é competente, já mostrou por onde passou. Na seleção brasileira, ele obviamente não teve o resultado que todos queriam, cometeu alguns equívocos, mas muitos acertos. A base da seleção brasileira é a base do Mano Menezes. No melhor momento, talvez, do Mano na seleção, ele deixou a seleção brasileira, então ele é competente, isso não se questiona. E a grande dúvida que fica no ar, a grande pergunta é: o Mano Menezes vai conseguir
conviver com a sombra do Tite? Foi a pergunta que eu fiz a ele. Ele, inteligentemente conhecendo o Corinthians, sabe que a tarefa dele não será nada fácil. Substituir um técnico que venceu tudo no Corinthians, o técnico mais vitorioso no Corinthians, tendo pela frente uma torcida exigente como é a corintiana, o Mano vai ter que fazer o time jogar. E qual, no meu entendimento, Celso, é o aspecto que o Mano vai se apegar para tentar dar uma sacudida nesse elenco? É o Pato, não é? Talvez o grande diferencial do trabalho do Mano para o Tite pode estar no Pato, porque o Pato tem qualidade, todo mundo sabe. O Pato passou por um ano de adaptação. Então, talvez investir no Pato, fazer o Pato jogar, já vai ter gente dizendo, nossa, você vê, o Pato com o Tite não jogava, com o Mano jogava. É uma válvula de escape que eu acredito que o Mano vai se utilizar, trazendo a seu favor a qualidade do Pato. Não gostei, respeito, mas não gostei quando ele utilizou a frase que mudanças vão acontecer, acho natural, né? Ele tem uma outra filosofia, o Tite tem uma outra linha de trabalho, mas que essas mudanças vão gerar atritos no grupo, acho que isso não é normal. Eu acho que tem que ser aquela disputa sadia. O ambiente no Corinthians recentemente era um ambiente muito bom. E você já externar isso, que poderemos ter problemas, o Corinthians passou uma calmaria muito grande. Mas se começar atrito, vaidade, o Mano vai ter que corrigir e acho que ele é capaz de corrigir esse tipo de situação. Então o Corinthians é uma incógnita, todo início de trabalho é muito difícil. E a sombra do Tite, para mim, é o maior obstáculo que o Mano Menezes tem a superar nessa caminhada que, por enquanto, durará um ano, Celso. Eu acho, Garrafa, que a palavra atrito, ela foi mal colocada. Pode ser. Foi de maneira infeliz. Talvez ele quisesse dizer que vai mexer com acomodação. Perfeito. Ele não quer jogador acomodado, então vai promover alterações que é para mexer com quem estava se sentindo acomodado. O Mano Menezes, Garrafa, eu acho que ele tem uma história no Corinthians que você também tem que respeitar. Claro que o que o Tite conquistou, transformou num dos maiores técnicos da história, se não o maior. Sob o comando dele, o Corinthians foi campeão brasileiro, ganhou Libertadores, que até então nunca havia conquistado, ganhou o Mundial de Clubes. E isso é difícil para qualquer treinador que venha dirigir o Corinthians, até para o Guardiola. Mas o Mano, a gente não pode esquecer que quando passou pelo Corinthians, ele foi muito bem. Ele assumiu um desafio, ganhou a Série B, depois ganhou a Copa do Brasil, ganhou o Campeonato Paulista e só deixou o clube para trabalhar na seleção brasileira. Agora, deixa eu fazer uma pergunta a você, dentro dessa sua linha de raciocínio. Conhecendo a torcida do Corinthians, conhecendo a cultura do futebol, você acha que o Mano vai ter vida fácil? Talvez a tolerância com o Mano seja menor do que foi com o Tite, até pelas circunstâncias. Os resultados já não vindo para... O Tite, que foi o Tite, foi questionado com tudo que conquistou. O Mano, se fizer bobagem por aí, e a maneira como o Tite deixou o comando realmente gera essa... Pode gerar essa intolerância, a questão aqui não caso as coisas a questão não é se isso é certo ou se é errado. A questão é, eu estou colocando o que deve acontecer conhecendo a torcida do Corinthians. Se não vierem resultados, vão pedir primeira paulada, perde pro Palmeiras, toma um cacete do Palmeiras, já vão lembrar do Tite. Perde o Campeonato Paulista, vão lembrar o Tite. É um fantasma que está nas costas do Mano e o Mano sabe disso. Por outro lado, Garrafa, você falou da falta de contratações. Eu não creio que isso venha atrapalhar o Mano. Eu vou explicar. Primeiramente porque os outros também não estão contratando. São Paulo não contratou, Palmeiras foi o que contratou mais, o Santos contratou o Leandro Damião, tal, mas nada muito significativo, nada que, olha... Acho que Santos e Palmeiras deram uma boa mexida, o São Paulo mexeu pouco, mas estava numa crescente. O problema do Corinthians é que o Corinthians estava na descendente. Tudo bem. Essa é a preocupação da FIA. Eu falo aqui, o time fala, é verdade, tô vendo ali. Mas por outro lado, quando você olha o time do Corinthians, você pega o atual time, o atual elenco, você tem apenas 4 jogadores que foram campeões mundiais que não estão mais. Quer dizer, o Alessandro, que se aposentou, o Chicão, que foi para o Flamengo, o Paulinho e o Jorge Henrique. No mais, você tem daquele time que foi campeão da Libertadores e campeão do mundo, pelo menos 7 jogadores. 8 jogadores, se você levar em consideração... Mas longe de você tirar aquele mérito, longe de tirar o mérito desses jogadores. Não, eu sei, eu quero dizer, são os mesmos jogadores, então... O joelho começa a doer, sabe, Sandro? Com uma certa idade, o joelho começa a doer. Imagino que com uma boa conversa, costas, com uma nova motivação, esse time possa render algo parecido do que rendeu no passado. É o que se espera, é a aposta do Corinthians, mas que não é uma tarefa simples, não é. Não vejo aqui, espero estar completamente equivocado, não vejo um ano nada fácil para o Corinthians, não. E uma outra, hein? Eu acredito num bom trabalho do Mano. Não, acredito no bom trabalho, mas nesse início aqui a coisa vai se complicar. E o Zizal, né? O Zizal, que foi uma grande estratégia de marketing, jogou acho que não deu 40 minutos no total, foi embora.
Vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.net. Mano vai repetir o sucesso de Tite no comando do Corinthians? Sim ou não? Acesse e vote. O resultado eu passo no final do programa de hoje. Vocês já falaram que sim? Não, repetir o mesmo sucesso. Repetir o sucesso do Tite é difícil. Talvez, pode até ser que aconteça daqui 2, 3 anos, 5 anos, mas talvez demore 100. Você ganhar Libertadores, Brasileiro e Mundial de Clubes da FIFA, não é fácil. Não. Mas eu acredito no E respeitando também, respeitando o trabalho do Mano. Mano é competente, acho que pode fazer um bom trabalho, apesar do fantasma Tite. Mas de repente, vai saber, né? Em 2015 pode ser que... Você acredita em fantasma, Celso? Não. Você acredita, Anitta? Segue o programa, por favor. Copa São Paulo de Futebol Júnior, a estreia dos grandes do futebol paulista deixou a desejar. O São Paulo empatou com os japoneses do Kashima Reysol. O Corinthians também ficou no empate com o Remo. O Palmeiras cansou de perder gols, mas venceu o Fluminense de Feira de Santana por 1-0. Já o Santos fez a alegria da torcida que compareceu à Vila Belmiro e goleou o Alecrim do Rio Grande do Norte por 8-0. Confira os gols. No Grupo H, o Palmeiras ganhou pelo placar mínimo. Golzinho de Eric de cabeça que garantiu a vitória contra o Fluminense de Feira de Santana. No Grupo W, o tricolor do Morumbi ficou apenas no empate com os japoneses do Kashima Reysol. Bosquilha fez de falta 1-0 São Paulo. Mas no segundo tempo, Oshima nem precisou ir lá em cima para definir. Final 1-1. No Grupo K, o jogo também terminou na igualdade. Biro fez de falta 1-0 Remo. Mas aos 42 da segunda etapa, Malcom soltou o pé e empatou para o Corinthians. Final 1-1. A base do Peixe também dá mostras de que a fábrica de talentos não parou com Neymar. 8-0 para cima do Alecrim do Rio Grande do Norte em duelo pelo Grupo V. Confira os outros gols dos principais jogos que completaram a primeira rodada da competição. Destaque para a vitória do Cruzeiro diante do São José do Amapá por 8-0. Pelo Grupo C, o Fluminense encarou Confiança e goleou. Gabriel Pereira fez o primeiro aos 23 minutos. No segundo tempo, Denilson marcou aos 40. Marlon Freitas aos 42 e Lucas definiu o placar aos 45. Fluminense 4, Confiança 0. Pelo Grupo E, em Oswaldo Cruz, o Internacional derrotou o Rio Claro. Bruno fez 1-0 aos 6 minutos. Silva ampliou aos 16, 2-0. Léo descontou ainda no primeiro tempo, 2-1. No segundo tempo, Andrigo fez o terceiro logo no comecinho. E Maurício descontou no final da partida. Inter 3, Rio Claro 2. Pelo Grupo I, em Bauru, goleada do Flamengo sobre o Santo André. Jajá fez o primeiro, Recife marcou o segundo, Lucas Gomes descontou para o time do ABC, mas Douglas Cássio e Renan Donizete definiram a vitória do Flamengo, 4-1. Pelo Grupo S, em Taubaté, os meninos do Cruzeiro se inspiraram na equipe principal, campeã brasileira, e começaram a copinha com tudo. Pobre do São José do Amapá, que tomou 8 gols logo na estreia. O destaque da partida foi Lucas, que marcou 3 vezes. O time de Minas lidera o grupo com 3 pontos ao lado do Itabaiana do Sergipe, mas fica na frente por conta do saldo de gols. As duas equipes se enfrentam nesta quarta-feira. Pelo Grupo T, em Suzano, vitória do Audax sobre o Vasco da Gama. Patrick fez 1-0 de cabeça e o Wellington de pênalti definiu o placar. Audax 2-0. Pelo Grupo X, em Osasco, vitória do Botafogo do Rio sobre o Ji-Paraná. Rabelo de cabeça, Vinícius e Eric fizeram para o Botafogo. Iago marcou o único gol da equipe do Ji-Paraná. Bom, não surpreende, assim como aconteceu no ano passado, essa primeira fase apresenta muitas goleadas, porque alguns times são muito fracos. Essa é a realidade, nem tanto mérito nos grandes times. E o triste de tudo isso, você vê 104 clubes. E aí quando chegar um mata-mata, que dá para você observar melhor os possíveis novos talentos, e aí começa Campeonato Paulista, os grandes estão treinando, todos eles, dividindo a atenção com a Copinha. Ou seja, quem bolou esse novo formato da Copa São Paulo, que já dura muito tempo, é genial.
Olha, eu, sem querer ser saudosista, mas eu sou do tempo ainda que a Copa São Paulo, você talvez que é mais jovem, esteja em casa, não saiba como era o formato. A Copa São Paulo era disputada única e exclusivamente na cidade de São Paulo. Enquanto os outros grandes times estavam de férias. No período de férias. Então, todas as atenções voltadas para essa garotada, só vinha realmente a nata, e eu não tenho nada contra as equipes de menor expressão, que se faça uma seletiva durante o ano e no final da temporada se apure os melhores e esses melhores venham para os confrontos. E aí a gente pode realmente observar, ver quem tem, né, uma qualidade melhor, uma qualidade técnica. E isso não acontece. Um jogo de 8-1, para, né? Ou seja, então, há muito mais interesse político, comercial, do que o interesse do futebol. E a maior prova disso é que até as emissoras de televisão estão perdendo o interesse, o apelo. O torneio perdeu o apelo, perdeu a graça. No período da Copa São Paulo, como era disputado há anos passados, todo mundo só falava de Copa São Paulo. Surgia um garoto bom, todo mundo sabia, porque havia o espaço. Hoje não. O Santos fez 8-0, não foi 8-1, sei lá. Alguém conhece? Fala aí quem foi. Ninguém sabe quem fez os gols. Por quê? Porque se perde, é muita informação, muitos jogos, enfim. É um torneio político e que, lamentavelmente, coloca o sonho de futuros valores aí à mercê do Deus dará. Bom, 2 jogos abriram nessa tarde a segunda rodada da competição. A Audax venceu o União Suzano por 3-0 e ficou muito perto de uma vaga para a próxima fase. O Vasco venceu pelo mesmo placar o JV Lideral do Maranhão, na verdade por 3-0. Nesse momento estão jogando Grêmio Barueri e Kashima Reysol. As equipes empataram em 1-1, a partida está no segundo tempo. Nesse momento. E às 7 horas da noite, em Barueri, tem São Paulo e Auto Esporte. No mesmo horário, em Bauru, jogam Noroeste e Santo André. Às 9 horas, o Flamengo enfrenta o Aquidauanense. Consegui falar. Aquidauanense. Olha, essa nota aí é pior do que quando eu estudava matemática, para você entender o que estava acontecendo, sabe? Senão você lê, é tanto time, é tanto jogo, é uma bagunça. Vamos parar de xingar a copinha. E outra coisa, eu tô sem lente. Vai, Celso, que você tem um recadinho. Sim, mas ninguém tá xingando a copinha, não. Vocês xingaram a copinha. Não é a copinha, é o que fizeram da copinha. Eu sempre fui fã da Copa São Paulo. A organização, é isso? A organização. O calendário, aquela palavra que você adora, Celso. Calendário. Não se faz, na verdade, um torneio viável. Se faz política. Ponto final. Agora vamos lá. Faltando pouco mais de 5 meses para a abertura da Copa do Mundo, parece que agora realmente a ficha caiu para Joseph Blatter e para a gente também, né? O presidente da FIFA afirmou à imprensa suíça que na gestão dele o Brasil é o país com mais atrasos entre todos que organizaram uma Copa do Mundo. Disse também que a sede brasileira foi a que mais tempo teve para se preparar para o mais importante evento do futebol mundial e colocou culpa no atraso para o início das obras. Blatter afirmou também não acreditar nas manifestações públicas dos brasileiros por causa da Copa. Já a presidente Dilma usou sua conta no Twitter para rebater as declarações do homem forte da FIFA e afirmou que o fato de o Brasil ter a maior procura de ingressos de todas as Copas é uma resposta para a confiança dos torcedores, enfim, aí para o mundo inteiro, dos torcedores brasileiros para o mundo inteiro. E aí, Celso e Garrafa, eu queria contar para vocês, né, que ele falou, na verdade, que aqui o Brasil, ele não tinha muito medo das manifestações, porque no Brasil, o futebol é uma religião. Então, que ele estava tranquilo, que ele não achava que as manifestações iam afetar a Copa do Mundo, porque aqui o futebol é considerado uma religião. Eu achei até que ele foi um tantinho irônico, né? Não, mas acho que não é nem... claro que as manifestações preocupam, você tem patrocinadores envolvidos e o medo da FIFA é que as manifestações tragam um prejuízo à imagem de quem está bancando a FIFA durante a Copa do Mundo. Mas não é só isso, não. Em relação às obras, à organização, pode até causar melindres no governo federal, nos organizadores, mas há muito tempo a gente vem dizendo aqui que está tudo atrasado. O que houve de acordo em relação à Copa do Mundo, praticamente o Brasil não cumpriu nada. Promete entregar os estádios, tudo direitinho, no momento certo. Mas os aeroportos continuam um caos, as obras de infraestrutura até agora eu não vi praticamente nada, absolutamente nada, mobilidade urbana, questões de segurança.
a gente vai maquiar, eu digo, o país vai maquiar como sempre faz. Dá uma bela de uma maquiagem, faz um belo do evento e a FIFA vai ganhar o dinheiro dela, o governo federal também vai ficar feliz com o resultado, mas de legado mesmo, e essa é a questão, de legado, praticamente nada vai restar. O detalhe é que o objetivo vai ser alcançado. Qual que era o objetivo? Fazer a Copa do Mundo, né? Se arrecadar um belíssimo valor, porque os brasileiros estão, como fanáticos que somos mesmo, estão atrás dos ingressos, né? Os estádios estão superfaturados e o atraso é muito em função disso, Brasília, né? O estádio Mané Garrincha, que foi inaugurado para a Copa das Confederações, só para a cobertura foram mais de 200 milhões de reais. Adivinha o que aconteceu semana retrasada? Goteira no Mané Garrincha. Né? Então, ou seja, o objetivo foi alcançado, meteram a mão nessa grana toda, vem a Copa do Mundo, depois os caras vão embora e tocamos o barco. Ele não está preocupado com o atraso não, porque sabe que a Copa vai sair. Bom, morreu na madrugada desse domingo o maior jogador da história do futebol de Portugal. Aos 71 anos, Eusébio foi vítima de uma parada cardiorrespiratória. Craque, ídolo do futebol português, o Pantera Negra marcou época conquistando inúmeros títulos pelo Benfica, além de levar Portugal à terceira colocação da Copa do Mundo de 1966. Centenas de torcedores do Benfica se reuniram no Estádio da Luz na tarde de ontem para prestar uma última homenagem ao jogador Eusébio, que faleceu neste final de semana, vítima de uma parada cardiorrespiratória. Eusébio ganhou fama durante a Copa do Mundo de 1966, quando levou a seleção portuguesa ao terceiro lugar do torneio e ainda assegurou a artilharia da competição com 9 gols. O ex-matador luso foi uma das figuras mais importantes do futebol mundial, assim como o Rei Pelé, que em seu Twitter escreveu: "Lamento a morte de meu irmão Eusébio". O governo português decretou luto oficial de 3 dias por conta da morte do ex-atacante, que entrou em campo 64 vezes pela equipe nacional, marcando 41 gols. Eusébio, que também era conhecido como Pantera Negra, venceu a Champions League de 1962 pelo Benfica, mas acabou parando no Santos de Pelé na decisão do Mundial de Clubes do mesmo ano. O ex-jogador conquistou 11 campeonatos nacionais pelo Clube de Lisboa e marcou mais de 300 gols na Liga Portuguesa. Algum comentário? Ele marcou média de 1 gol por jogo com a seleção portuguesa, né? Sem dúvida, o futebol mundial está de luto. Descanse em paz, Eusébio. E você que acompanha o Gazeta Esportiva, mande a sua mensagem, fale com a gente. Você pode dar um alô para toda a nossa equipe pelo nosso Twitter, @GazEsportiva. Visite também o nosso canal no YouTube, youtube.com/agazetaesportiva.tv. E no Facebook, a nossa página é facebook.com/gesportivanet. Quero mandar um beijo em nome de toda a nossa equipe para o repórter e menino maluquinho Alexandre Silvestre, que hoje faz aniversário. Tudo de bom para você, Silvestre. Você é uma simpatia, um grande colega de trabalho e um repórter maravilhoso. Parabéns, então, em nome de todos nós. Bom, final de semana, o quadro de saúde do ex-piloto Michael Schumacher não passou por alterações. A situação ainda é bastante delicada. O pai e também o irmão do ex-piloto Michael Schumacher compareceram na tarde deste domingo ao hospital em que o heptacampeão do mundo de Fórmula 1 está internado na França após sofrer um grave acidente na última semana. Schumacher bateu a cabeça em uma pedra durante um passeio de esqui no resort de Meribel, próximo à fronteira com a Itália e a Suíça. O ex-piloto da Ferrari está em coma induzido há 6 dias e já passou por 2 cirurgias. A agente de Schumacher, Sabine Ken, afirmou em nota que o quadro do alemão é crítico, porém estável. Ken disse ainda que a família de Schumacher entregou às autoridades uma câmera que havia sido colocada no capacete do ex-piloto para que ele gravasse o passeio nos Alpes franceses. Vôlei, o time feminino do Pinheiros terminou 2013 muito bem na Superliga. Amanhã começa 2014 para a equipe com o jogo contra o São Bernardo e o time quer manter o ritmo do ano passado.
Ano novo, vida nova? Nada disso. Nosso time não tem muita vida nova, não. Se a gente conseguir manter o que a gente conseguiu até agora, acho que já está de bom tamanho. As meninas do vôlei do Pinheiros, atualmente na 4ª colocação da Superliga, fizeram bonito em 2013 e querem manter o embalo no ano que chegou. Em relação à temporada anterior, a equipe evoluiu bastante, né? A manutenção da base da equipe foi fundamental para que essa evolução ocorresse. Então, o que a gente está fazendo de certa forma, melhorar o que a gente já tem de bom, né? Dar mais consistência nisso e tentar minimizar e corrigir o que a gente não fez bem na temporada passada. A gente quer sempre melhorar. A gente ganhou de times grandes, mas perdemos de 2 times que a gente acha que não deveria ter perdido, então acho que é foco para ganhar o máximo possível de jogos e surpreender mais ainda. Começar bem o ano, se manter entre as 4 melhores equipes da Superliga e evoluir na competição são os principais objetivos do Pinheiros para 2014. Por aqui, o trabalho tem sido tanto que mal sobrou tempo para as festas de final de ano. 3 dias não dá, né, para festejar muito igual todo mundo, então foi bem tranquilo. Teve festa no Réveillon ou não? Teve, mas nada muito pesado também, porque não tem como, né? A gente tem que voltar bem fisicamente, então... O Vagão é linha dura nesse quesito de Réveillon, pediu para todo mundo se comportar, maneirar. Eu acho que no vôlei profissional todo mundo já tem essa noção, né? Do que pode, do que não pode. Elas são atletas, né? São atletas profissionais, elas são atletas 24 horas por dia e o ano todo. Tem que ter, né? Todo mundo que gosta de comemorar, tem que ter a parte, faz parte do social isso, mas eu sempre digo para elas, não podemos quebrar direto, tem que ter o controle, então alimentação, principalmente alimentação. É com toda essa determinação e comprometimento que as comandadas do professor Vagão esperam entrar em quadra no primeiro jogo do ano. É nesta terça-feira contra o São Bernardo. É uma equipe que pode surpreender, porque as meninas são bem experientes, mas a gente já ganhou delas. Acho que a gente tem que entrar focada e ir para cima, que aí o nosso time está bem mais unido, bem mais encaixado, eu acho, pelo menos. Independente de a gente já ter vencido contra o time delas, eu acho que todo jogo é uma surpresa. Do mesmo jeito que a gente treinou, elas também. Então, é uma surpresa, tem que entrar preparado. Sempre pro pior, né? Principalmente nesses 2 jogos que antecedem a Copa Brasil, nós temos que ter muita atenção, porque são 2 adversários diretos em relação à classificação, São Bernardo e o Minas na sequência. E temos que, jogando em casa principalmente, temos que fazer a coisa bem feita aqui para tentar, né, obter os pontos necessários aqui, para não ficar fazendo conta lá no final do segundo turno. Outra modalidade em que o Pinheiros está se dando muito bem é no basquete masculino. Em segundo lugar, no Novo Basquete Brasil, o time perdeu hoje a principal estrela. O ala armador Leandrinho, que acertou com a equipe paulista em novembro, anunciou hoje pelo Facebook que acertou com o Phoenix Suns da NBA, primeira equipe que ele defendeu nos Estados Unidos. Uma cláusula no contrato de Leandrinho com o Pinheiros permitia a rescisão do acordo caso alguma equipe da NBA fizesse contato com ele. O compromisso com o Suns, a princípio, terá duração de 10 dias, prorrogável por mais 10. O brasileiro ocupará a vaga do lesionado Eric Bledsoe. Leandrinho ficou mais de 6 meses longe das quadras após sofrer uma lesão no joelho quando defendia o Boston Celtics, também nos Estados Unidos. Ele estava no Pinheiros para se recuperar e participou de 8 jogos com média de pontos superior a 20 pontos. Celso. Hora de falar do São Paulo, que se reapresentou nesta segunda-feira com apenas um reforço para a temporada. É o ex-lateral direito da Portuguesa Luiz Ricardo, que desde o final do ano passado já havia confirmado o acerto com o tricolor. O primeiro dia de trabalho em 2014 foi fechado para a imprensa. Do elenco que terminou a temporada passada, apenas Lucas Silva, que está disputando a Copa São Paulo, e o atacante Wellington, que não teve o contrato por empréstimo renovado, não se apresentaram. O atacante Aloysio, negociado com o futebol chinês, também esteve no CT da Barra Funda. O São Paulo estreia no Campeonato Paulista no dia 19 de janeiro contra o Bragantino em Bragança Paulista. Vocês querem comentar?
Ou segue o jogo? Não, o São Paulo está aí, né? Praticamente mantendo a base. O Muricy vai ter toda uma temporada agora para acertar. Perdeu o Oswaldo. Eu entendo que pela grana que ofereceram para o Aloysio, melhor dizendo, a grana que ofereceram, o São Paulo fez muito bem de negociar o jogador. E é um São Paulo numa incógnita, ou seja, é um início de trabalho. E acredito que deve ser e tem que ser bem melhor do que foi na última temporada. Santos agora, ídolo da torcida do Peixe, o meia Diego não deve pintar como reforço do clube, pelo menos agora no primeiro semestre. Em entrevista à revista alemã Kicker, o jogador avisou que ficará no Wolfsburg pelo menos até o fim do compromisso dele em junho desse ano. Diego afirmou que o técnico dos Lobos prometeu conversar com ele até fevereiro para dizer quais são os planos que tem para o atleta. Caso seja utilizado, é possível que ele permaneça por mais tempo no futebol alemão. No fim do ano passado, o Santos procurou o pai do jogador para tentar fechar negócio. Com menos de 6 meses para o fim do compromisso, Diego já poderia assinar um pré-contrato com outra equipe. O Palmeiras já tinha voltado aos trabalhos físicos na sexta-feira passada. Hoje foi dia do Verdão voltar a trabalhar com bola e teve apresentação oficial de reforços. O Felipe Esboril acompanhou como foi a tarde na academia de futebol. O Palmeiras foi às compras e a cesta de final de ano veio cheia. Nesta segunda-feira chegaram 3 reforços para essa temporada. O primeiro é o atacante Rodolfo, vindo das categorias de base do Rio Claro. O que eu fiz no Rio Claro eu quero fazer no Palmeiras. Quero sair daqui como um ídolo. Trabalhando, muito esforço e a mesma dedicação que eu tive esse ano de 2013, eu vou ter em 2014. Depois, o volante França, que veio do Hannover da Alemanha. E, por fim, o atacante Diogo, ex-portuguesa, recebeu a camisa do presidente Paulo Nobre, logo após a polêmica do rebaixamento da Lusa no final do ano passado. Eu dou risada, mas é porque não estou feliz não, tá? Foi uma coisa estranha, até porque a gente preparou a semana toda, o Gilberto ia ser julgado na mesma semana. E não sabíamos de fato que o Everton não podia jogar. Como que na semana teve o caso do Gilberto e do Everton ninguém soube, né? Mas soou meio estranho. Foi praticamente o ano todo de trabalho, de esforço, de muita dedicação também, apesar de tudo que a gente passou nesse ano. E cair desse jeito foi lamentável mesmo, né? Fiquei triste, não só eu, como todo o grupo, creio que a comissão técnica também. Então foi um ano assim muito complicado, final de ano muito complicado. Agora é bola pra frente, mas não podemos esquecer do passado. Na infância, tanto o França quanto o Diogo eram palmeirenses. Eu sou palmeirense desde pequeno e estando aqui agora, não tem como eu não honrar essa camisa. A torcida ainda vai me conhecer ainda. Ela não me conhece muito, porque eu joguei pouco aqui, mas espero fazer história aqui também no Palmeiras. Tive uma identificação muito grande com a Portuguesa, acho que todos que estão aqui sabem disso, né? Não tem como nem eu esconder. Na minha família tem alguns palmeirenses, sim. Na minha infância eu era palmeirense também. Então tem um tio fanático pelo Palmeiras. Além destes 3 reforços que foram apresentados nesta segunda-feira aqui na Academia de Futebol, mais gente deve chegar por aí no ano do centenário. Como, por exemplo, o zagueiro Lúcio, que estava no São Paulo. Ele deve ser anunciado nos próximos dias. Junto com ele, mais pelo menos 4 jogadores podem chegar. O Palmeiras, que faz sua pré-temporada a partir desta terça-feira na cidade de Itu, interior de São Paulo. Fica por lá até dia 17. No dia 18, estreia no Paulistão contra o Linense. Garrafa, nós falávamos aqui no começo do programa, né, que dos grandes de São Paulo, o Palmeiras foi o que mais se reforçou, melhora a qualidade se comparado com o ano passado. Era o que mais precisava também, né? Diga-se de passagem, né? Tinha um elenco que disputou bem a Série B. Para a Série A precisava de reforço, deu uma mexida boa. Depois o Santos e São Paulo e Corinthians continuam ali mais ou menos na mesma, mas acho que dá para brigar também. Resultado final da nossa enquete no site gazetesportiva.net. Mano Menezes vai repetir o sucesso de Tite no comando do Corinthians no Meia Mola? Sim ou não? Garrafa, que fica fazendo careta enquanto eu tô falando. Não, 73,6%. O Gazeta Esportiva de hoje termina por aqui. Amanhã eu volto a ver vocês meio-dia no Super Esporte, também 6 horas da tarde aqui. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Boa noite. É sua sina, Garrafa. Nos vemos a seguir no Jornal da Gazeta. Até já. Que cruz, hein? Tchau, gente. Valeu.